Olá, boa noite, pessoal. Então, vamos começar a nossa segunda aula do módulo iniciante. Eu já postei já o arquivo lá, os arquivos para a aula de hoje, no Edmodo. Se vocês puderem lá entrar no Edmodo, baixar os arquivos. Que a gente vai começar logo depois que eu responder algumas dúvidas de vocês. Então, se alguém tiver alguma dúvida, que na verdade já sei que tem pessoas com dúvidas, vamos lá, exercício. Exercício tem aqui uma dúvida. Não, acho que é o exercício de prática. Vamos ver que exercício que é esse. 5 por 5, 308. Bem, eu acho que não é isso daqui não. Alguém tem alguma dúvida sobre essa prática aqui? Aproveitar que eu estou aberto aqui. Tudo tranquilo isso daqui? Beleza, não é isso. Vamos estudar a nossa aula de hoje. Vamos ir para o exercício de casa. Então, esse exercíciozinho aqui, ele vale nota. Aqui a gente tem... Esse daqui tem uma dúvida, então, sobre esse daqui. Então, tá. Opa, boa noite. Então, não comecei a aula propriamente dita ainda, estou respondendo dúvidas. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Então, aqui teve uma pessoa que me perguntou sobre o que é para fazer nesse exercício aqui. Fórmulas de função. Faça os cálculos necessários. Qual é o resultado? Lembrar de usar a referência de célula. Então, a gente vai fazer o cálculo da raiz de 121, o 5 elevado ao cubo, e o percentual de 400, 5% de 400. Aqui, margem bruta, duas pessoas entrando, de todos. Olá, pessoas, sejam bem-vindos. Boa noite para vocês. Então, a margem, eu vou dar uma pincelada na aula de hoje sobre a margem, mas aqui, a margem, como a gente calcula a margem? A aula de hoje aqui tem, eu acho que na aula, não, tem uma partezinha aqui da aula de hoje que dá para a gente ter uma noção. Aqui, margem bruta. Então, basicamente, o cálculo da margem bruta é esse daqui. Olha só, já estou dando a resposta do exercício. Que beleza. Está na aula 2, na aula de hoje, alinhamentos e ajustes. Então, aqui tem o cálculo da margem. O cálculo da margem é o total de venda, total de ganhos, menos o total de custos, dividido pelo total de venda. Então, total de venda menos total de custo, divididos pelo total de vendas. Esta é a fórmula da margem. Então, vai ser uma coisa assim aqui. A comissão é sobre a receita bruta. Então, essa daqui é a margem, então a comissão vai ser sobre ela, a receita bruta. Aula 2. Tá, a aula 2 eu acabei de postar lá no Edmodo. Então, aqui, ó. Então, aqui, ó. Vou mostrar aqui o Edmodo para vocês.
Aqui, de modo, tá? Aula 2. Daí dá para clicar nesse More Attachments, e tem mais um exercíciozinho aqui de prática também. Então, são esses dois arquivos que eu acabei de postar. Pode pegar esses dois arquivos lá, e a gente vai começar usando aula 2 aqui. Que é esse arquivo aqui que eu estava mostrando. Beleza. Então, vai ter que fazer uma valor de comissão, é um valor que o vendedor ganha sobre a venda de algum produto. E esse valor de comissão vai ser sobre a receita bruta. A receita bruta é o valor da venda, que é o valor total que foi vendido. Então, isso aqui é uma receita bruta. Então, a valor da comissão vai ser sobre esse valor aqui. A comissão, então, basicamente é 10% de 10 mil, é o valor da comissão. E é basicamente isso. Não vou dar muito detalhe nesse exercício aqui, porque esse exercício é um exercício valendo nota que você tem um prazozinho para entregar. Mas eu vou entrar em bastantes detalhes na aula de hoje e nos exercícios práticos também, e as demais perguntas que vocês tiverem perante a aula 1, perante a atividade prática da aula 1. Mas, até o momento, ninguém tem dúvida, né? Ou tem alguém com alguma dúvida diferente? Não? Então, beleza. Então, a gente vai começar a aula 2. Aqui. Este arquivozinho aqui que eu postei. Podem abrir esse arquivo. Vim aqui para a primeira aba aqui de símbolos. Para me acompanhar. Então, tá. Precedência de ordem de operadores. Se você combinar vários operadores de uma única fórmula, o Excel executará as operações na ordem mostrada na tabela a seguir. Se uma fórmula contiver operadores com a mesma precedência, por exemplo, se uma fórmula contiver um operador de multiplicação e divisão, o Excel avaliará os operadores da esquerda para a direita. Então, o que isso significa? Basicamente, o Excel se comporta igual a matemática, aquelas expressões numéricas. Primeiro a gente faz mais, depois a gente faz menos. Primeira multiplicação, primeiro a gente faz multiplicação e divisão, e depois adição e subtração. Então, tipo, essa é a ordem, e é assim que o Excel vai se comportar. Então, aqui tem as ordens aqui que ele vai usando. Então, tem os operadores, né? Operador, tem um sinalzinho de menos, então negativo, tem um percentual, a exponenciação. Essa exponenciação aqui ó, é um detalhezinho para resolver o exercício 1 que vale nota, mas eu vou entrar mais a fundo nisso, para ficar tranquilo. Multiplicação, divisão, mais e menos, e concatena a sequência de textos, igual, menor, menor igual, maior, maior igual e diferente. Então, isso daqui são os campos matemáticos. Isso daqui são os campos lógicos, comparação. Tá? Isso daqui é um pouquinho da teoria. Vamos vir para cá, para a gente entender um pouco melhor isso. Então, operadores de comparação. Operadores de comparação, que são estes daqui, né? Que eles não entram muito no escopo da matemática, e sim da lógica de programação. Ou seja, a gente está começando a entender um pouquinho sobre programação aqui no Excel. Operadores de comparação. Você pode comparar dois valores usando os operadores a seguir. Quando dois valores são comparados usando esses operadores, o resultado será um valor lógico, verdadeiro ou falso. Então, operador de comparação. Igual, sinal de igual, né? A igual a B1. Tipo, a gente está usando a célula aqui de referências. Então, A1 é essa célula aqui. E o B1
é essa outra célula aqui. Que vai comparar esses dois valores, não tem nada aqui, e vai dizer que um é igual ao outro. Ele vai verificar se um for igual ao outro, ele vai dar verdadeiro. Se não for igual, ele vai dar falso. Daqui tem o sinal de maior que, maior que. Então, vai verificar se a célula A1 for maior que B1. Se for, ele vai retornar verdadeiro. Se não for, vai retornar falso. Aqui é menor. Ah, menor. Aqui menor ou igual a. Olha que interessante. Olha que eu peguei aqui, nunca tinha reparado nisso, mas isso daqui está faltando igual. Esse daqui está faltando igual. E esse daqui menor. Esse daqui também está faltando igual. Aí, aqui ficou bonitinho. Agora está certinho. Sinal de menor ou igual a. Menor ou igual a. Menor ou igual a. E sinal de diferente. Esse daqui é sinal de diferente. Tá. Que bidufas que é esse daqui, né? Talvez vocês não estejam entendendo nada. Então, vamos colocar um pouco na prática para ver se vocês começam a entender alguma coisa. Eu tenho aqui o número 2 e eu tenho aqui o número 2. Esse daqui está no E2 e esse daqui está no F2. Se eu venho aqui e coloco um igual, sempre que a gente for fazer alguma fórmula, a gente coloca esse sinalzinho aqui de igual. Então, vou fazer uma fórmula, coloquei esse sinal de igual, eu vou clicar nesse daqui, que é o E2, e vou colocar igual, sinalzinho de igual, que é esse sinalzinho que eu estou querendo comparar com esse daqui. Então, 2 é igual a 2, eu vou dar um Enter. Ele é verdadeiro? Porque 2 é igual a 2. E se eu mudar isso daqui para cá? Olha lá, ele é falso, porque 1 não é igual a 2. Então, você vem aqui e muda para uma outra aqui, eu vou pegar e colocar maior. Sinalzinho é maior. Esse daqui é maior que esse daqui. Então, 1 é maior que 2. Vamos ver. Falso, não é? Mas se fosse 5, aí seria verdadeiro. E se esse daqui fosse 6? Aí seria falso de novo. E se fosse 5? Continuaria falso. Por que continuaria falso? Porque 5 não é maior do que 5. Mas e se a gente usar aquele outro aqui, esse maior ou igual? Então, maior ou igual. Vou pegar o exemplozinho aqui. Se for maior ou igual, aí ele vai ser verdadeiro. E se for 10, 10 é maior que 5, também é verdadeiro. Agora, se for 4, bem não, é falso. Então, é isso que são esses operadores de comparação. Faz esses esquemazinhos assim, de iguais, maiores e falso. E o mais louco de todos é esse sinal diferente, né? Esse sinal diferente, assim, né? Difícil de decorar, porque é uma coisa muito lógica. Mas ele funciona muito bem. Ó, 4 é diferente de 5. E 4 é diferente de 4? Não. Porque ele é igual. Esse aqui vai igual. Aí ele vai dar verdadeiro. Ele é igual. Então, assim que usaria esses sinais de comparação. Né? Mas a gente também vai focar agora nesses operadores matemáticos. Aqui, ordem dos cálculos. Fórmulas matemáticas. Então, uma fórmula mais simples aqui que a gente poderia usar, vou colocar tipo 10 mais 10, seria aqui 10 mais 10, seria 20. A gente tem uma continha, uma fórmula, conta simples. E agora a gente vai criar uma expressão. Expressão não tem mais do que uma conta. Isso daqui daria para ver que é uma expressãozinha simples. Como que a gente vai resolver esse exercício aqui? Coloca igual 100 multiplicado, é o asterisco, vezes, né? 2 mais 50. O que o Excel vai fazer aqui? Primeiro, é igual na matemática, né? Ele vai fazer o 100 vezes o 2. Depois, ele vai fazer o 50.
Vamos ver aqui. Vamos lá. 250. Então, aqui, 100 vezes 2, 200. Mais 50, 250. Mas se eu pegar e inverter esse negócio, para vocês entenderem melhor. Eu vou colocar, tipo, 50 mais 2 vezes 100. O que ele vai fazer aqui? Vai pegar 50 mais 2, depois vai fazer vezes 100? Será? Vamos ver. Isso mesmo. Não é isso, né? Porque se eu tivesse pego, ó, não deu isso. Deu 250 de novo. Olha lá, se ele fizesse 50 mais 2, daria 52. Vezes 100, daí daria 520, né? Só que ele deu 250. Então, o que que ele faz? Ele faz a multiplicação primeiro. Ele faz 2 vezes o 100. Depois, mais o 50. Mas, assim, se eu quisesse fazer o 50 mais 2 primeiro, como que eu faria isso? Então, vocês já viram, na verdade, né, como que eu fiz isso. Eu coloquei, uma das maneiras, foi eu ter colocado o 100 aqui na frente, vezes 2, mais o 50. 250. Coloquei na frente, mas ele, na verdade, ele está fazendo a multiplicação primeiro. Então, ele sempre faz a multiplicação e a divisão primeiro. Depois ele faz a soma. Mas se eu quiser fazer a soma primeiro, como que eu faço? Eu coloco um parênteses aqui. Ele vai resolver o que está primeiro dentro do parênteses. 12 mais os 50. Aí sim, 12 mais 50 vai dar 52, depois ele vai fazer vezes 100, que ele vai dar 520. É 5.200, na verdade. Aqui. 5.200. Agora sim. Então, o parênteses faz com que o Excel resolva as coisas que estão dentro do parênteses primeiro. Tira o parênteses, ele vai fazer a multiplicação depois da divisão primeiro, depois ele faz a adição. Para resolver esse exercício, a gente vai só deixar igual está ali, 100 vezes 2 mais 50. Aqui, esse outro lá, a gente está usando parênteses. Igual, sempre vou fazer alguma forma, a gente bota igual primeiro. Abre parênteses, 100 vezes 2. Então, primeiro ele vai resolver o que está dentro do parênteses, né? Vai fazer o 100 vezes 2. Depois ele vai somar mais 50. Deu 250. Nessa outra, 100 vezes parênteses. Foi assim que eu resolvi. 2 mais 50. Então, ele vai fazer primeiro 2 mais 50, igual no que eu falei. Depois ele vai fazer vezes 100, que vai dar 5.500. Perfeito. Maravilha. Aqui, autossoma. O que que é esse autossoma? Então, fora que a gente pode colocar igual e ficar colocando os números aqui, e colocar mais, e colocar dividir, e colocar menos, e colocar vezes, pode usar outras fórmulas também, igual o autossoma. O autossoma, ele está aqui, ó, página inicial, esse símbolozinho de soma. Clica nele, aqui, e aqui ele já vai dar um autossoma para você. Já escreve isso aqui, já coloca, já seleciona esse intervalo, e se dá um Enter aqui, e ele já calcula, já soma todos esses valores. Para a gente saber se isso daqui está certo mesmo, uma dupla checagem, você pode pegar, selecionar todos esses valores e dar uma olhada aqui na barra de status aqui embaixo para ver se tem o mesmo número. 5.720. 5.720. Então, está certinho. Então, é isso que ele está fazendo. Ele está somando esse com esse daqui, com esse daqui, com esse daqui. Daí vai dar 5.720. E está aqui 5.720. E essa aqui é a fórmula que a gente usou. Igual soma, abre parênteses, B5, dois pontos, B8. Esse intervalo aqui. Beleza. Aqui a gente tem ordem de cálculo.
Então, assim, vamos fazer o que está pedindo aqui, né? Coloquei igual 45 menos 2 mais 50 divididos por 2. Então, o que ele vai fazer? Primeiro, ele faz a divisão. 50 divididos por 2 vai dar 25. Depois ele vai fazer a soma. 25 mais 2 vai dar 27. Menos 27 vai ficar aqui, né? É 45 menos 27 vai dar... algum número, vamos ver quanto vai dar. Isso que vai fazer. Dá 68. O de vocês deu erro quando vocês fizeram isso aqui ou não? Foi igual ao meu. Foi igual ao meu, né? 45 menos 2 mais 50 dividido por 2. Não, o meu deu certo. Vamos para o próximo. Abre parênteses aqui. 45 menos 2, fecha parênteses, mais 50 divididos por 2. Então, o que ele vai fazer aqui? Primeiro, ele vai resolver o que está dentro do parênteses. 45 menos 2. Depois, ele vai resolver a divisão. 50 divididos por 2. Depois, ele vai somar esses dois resultados. E vai dar 68. Aqui, 45 menos 2, mais, abre parênteses, 52 divididos por 2. 50 divididos por 2. Então, o que ele vai fazer aqui primeiro? Primeiro vai fazer o que está dentro do parênteses. 50 divididos por 2. Depois ele vai fazer a adição e subtração por ordem, né? Então, vai fazer aqui 45 menos 2. Depois ele vai pegar esses dois aqui. Somar esses dois. O resultado dos dois. 45 menos 2 daria 43, mais 25, 43 mais 25, dá 68 também. Todos eles deram 68. Aqui também tem autossoma, então o mesmo esquema que a gente fez lá, desse lado aqui, a gente vai fazer aqui. Esse autossoma, para fazer essa autossoma, é só clicar aqui. Então, eu já escrevo isso para nós, e só dá um enter. Agora deu erro. Por que deu esse erro? Façam aí e vejam se dá erro de vocês também. Então, deu erro por causa que essa célula aqui está muito pequenininha. Daí não está conseguindo aparecer os valores. Então, o teu Excel já ajustou direto. Porque, basicamente, às vezes o Excel acaba ajustando o valor dessa coluna. Já tinha afastado. Muito bem. Por conta disso, que às vezes dá erro nas nossas formas, porque está muito escrevido. É só arrastar que daí vai aparecer o valor. Se tiver muito escrevido, ele fica com aquele errinho aqui. Então, pode dar dois cliques aqui, também ele ajusta certinho do tamanho certo. Beleza? Então, aqui, ordem de cálculos. Então, vamos tentar fazer aquilo ali. Igual 3 vezes chaves 4 vezes, abre parênteses, 7 menos 2, mais 3 colchetes, 6 menos 2, fecha colchetes, menos 2, fecha chaves. E agora? Deu erro, né, para vocês? Agora deu erro. Então, tá, vamos ler essa mensagem de erro que o Excel deu. Encontramos um problema nessa fórmula. Não está tentando digitar uma fórmula? Quando o primeiro caractere é um sinal de igual ou de subtração, o Excel pensa que é uma fórmula.
Então, por isso que a gente sempre usa o sinalzinho de igual para saber que é uma fórmula. O subtração também funciona. É igual ele diz ali. Você digita 1 mais 1, a célula mostra 2. Para contornar isso, digite um apóstrofo. Primeiro, você digita 1, apóstrofo, 1 mais 1, e a célula mostra igual 1 mais 1. Então, assim, que ele está dando uma dica assim, bem interessante para nós, que é como a gente colocar texto em número e como fazer aparecer a fórmula no Excel. Então, para colocar texto em número, é só colocar um apóstrofo na frente, mesma coisa para a fórmula. Se quiser que mostre a fórmula, você coloca um apóstrofo na frente. Ok, mas assim, você não resolveu o meu problema, né, Excel? Por que aconteceu esse erro? Esse erro aconteceu porque o Excel não trabalha exatamente igual na matemática, que usa chaves, que usa colchetes e essas coisas aradas. Ele trabalha com expressão numérica, igualzinho à matemática, com expressões numéricas, só que em vez de ele usar colchetes e chaves, ele usa só parênteses. Então, só vai trabalhar com parênteses. Então, você muda esses caras aqui para parênteses. Parênteses, parênteses, fecha parênteses e fecha parênteses. Olha só. Agora, se você der um Enter, ele dá um outro erro. E olha só o erro que ele dá aqui. Encontramos um erro na fórmula e tentamos corrigi-la para... Então, o que está diferente aqui? Ó? O que a gente digitou aqui? A gente digitou 3, aqui está 3, vezes, abre parênteses, 4, vezes 7 menos 2, 7 menos 2, mais 3, mais 3. Aqui tem parênteses e aqui tem vezes. Olha só, então isso que ele colocou de diferente. Porque aqui a gente não tinha colocado vezes. Porque realmente não tem vezes aqui. Só que na matemática, ponto é vezes, né? A gente meio que entende isso. Só que o Excel não entende. Ele tem que colocar um sinalzinho de multiplicação mesmo. Daí que esse é o daí que ele já está sugerindo aqui para colocar esse sinal aqui. Os demais está certinho. Então vamos aceitar essa correção aqui dele. E aí sim, deu o resultado certo. Beleza? Aqui, autossom, tá? Vamos trabalhar, vamos brincar um pouquinho mais com isso daqui. Vamos colocar uns outros valores aqui. Tá igual 25 vezes 25 mais 25 vezes 2. Assim, 25 mais 25 seria 50, vezes 2 seria 100. Só que não deu 100, porque ele faz a multiplicação primeiro. Depois ele soma. Deu 75, porque 25 vezes 2 é 50, mais 25 é 75. Mesma coisa se a gente for usar, tipo, 20 menos 20 dividido por 12. Primeiro ele vai fazer a divisão, depois ele vai fazer a subtração. 10. Então, assim, 20 dividido por 2 é 10, 20 menos 10 dá 10. Beleza. Agora a autossoma, né, que vocês sabem que é isso daqui para fazer a autossoma, mas dá também para colocar igual, soma, escrevendo na mão mesmo, abre parênteses, vem aqui com as direcionais do teclado para cima, segura o shift para baixo, e coloca, fecha parênteses aqui. É a fórmula da soma, sem precisar clicar aqui. E deu o mesmo resultado. Tá certo, ó. 175, 175. Tranquilo. Beleza, então a gente está conseguindo já trabalhar com fórmulas básicas no Excel, fazer expressões numéricas. Sabemos que o Excel ele não usa
colchetes e chaves, e que ele resolve primeiro o que está dentro do parênteses mais interno. Então, aqui nessa situação aqui, ó, ele vai resolver primeiro o que está dentro do parênteses mais interno, desse parênteses aqui mais interno, para depois vai resolver os problemas dos parênteses mais externos. Depois vai resolver esse problema aqui. E ele vai primeiro na multiplicação e divisão, depois ele vai na adição e subtração. E tentando seguir da esquerda para a direita, ordem normal. Vamos lá para o próximo. Fórmula matemática. Então, aqui, ajustar a coluna. Então, a primeira coisa, a gente tem um erro aqui, né? Porque está pequeno isso daqui. A gente pode dar 2 cliques. Pronto, aqui já ajustou, já parou pelo erro. Aqui, a gente tem um soma-texto. Aqui, a gente tem uma fórmula. Olha só, não está aparecendo nada aqui, mas a fórmula está aqui nessa barra de fórmula. A gente pode clicar nessa barra de fórmula e vai aparecer aqui para nós a fórmula também. Então, pode digitar aqui, ou pode digitar aqui em cima da barra de fórmula também. Então, você faz lugar, porque ele vai alterar nos dois lugares. O que ele está fazendo aqui? Está colocando A mais 1. Tentando somar o texto, mas assim, ele não consegue somar o texto, dá erro. Como que a gente faria para resolver esse erro aqui? Se a gente for ver que lá naquela primeira linha nossa, a gente tem aqui os operadores. Um desses operadores é esse E comercial aqui. Esse E comercial, o que ele faz? Concatena duas sequências de texto. Então, o soma-texto, na verdade, seria concatenar texto. A gente usaria esse E. A gente vai fazer aqui, vai ser trocar este mais aqui pelo aquele E. Então, o E comercial é o Shift 7. Interpretado. Então, muda aqui e dá um Enter, que agora vai funcionar. Somou o A mais 1. Mas olha só que coisa engraçada aqui também, né? Você está vendo que está aparecendo aspas duplas aqui? Por que não apareceu aspas duplas ali também? Então, isso é uma coisa assim do Excel. Ele, sempre que a gente for colocar, nessa, vamos tirar aspas duplas aqui, tá? Tira essas outras duplas. Então, olha lá, deu erro. Por que que deu erro? Porque o Excel, ele sempre quando você vai colocar na fórmula, e você vai colocar algum texto na fórmula, você tem que colocar esse texto entre aspas duplas, para entender que você está colocando um texto. Agora, se for número, não precisa. Olha, funciona. Sempre que você for colocar algum texto, escrever qualquer coisa aqui, teste, você tem que colocar com essas aspas duplas. Agora, quando for número, você não precisa colocar aspas duplas. Se você for tentar tipo, um texto sem aspas duplas, dá erro. Daí você teria que colocar aspas duplas para não dar erro. E se eu colocar um dentro, ou um número também dentro das aspas duplas, ele também vai funcionar. Se colocar espaço aqui, também, ó, vou dar um espaçozinho. Então, esse é um detalhezinho do Excel, que se você quiser colocar algum texto, você tem que colocar entre aspas duplas. Vamos mudar isso daqui para A. Esse daqui para 1, que voltava, mas corrigiu. Entre aspas duplas, né, porque esse é texto. Pronto. E a gente tem dois jeitos de ajustar a coluna, que é clicando e arrastando. Ó, como que ele vai mudando também os valores ali. E o outro jeito de ajustar a coluna é dando 2 cliques aqui. Clica rapidinho, que ele ajusta o tamanho certo. Ó. Vamos para planilha 1. Pessoal, tentem ir acompanhando comigo também, fazem o Excel de vocês também, veja se vai acontecer os mesmos erros, as mesmas coisas que acontecem com o meu. Se tiver alguma dúvida, pode me interromper sem problema nenhum.
colocando a mão na massa também para vocês entenderem certinho. Então, aqui. Abrir um arquivo do zero. Vamos criar um arquivo novo. O que a gente faz aqui? Abrir um arquivo do zero. Clica aqui em arquivo. Vai aqui em novo. E escolhe aqui esse arquivo novo. Aqui. Novo arquivo, assim. Criar um arquivo novo do zero. O que a gente vai fazer? A gente vai salvar com F12. Então, a gente poderia salvar aqui. A gente poderia salvar por aqui também, ou aqui. Aqui, se passar o mouse em cima também, ó, salvar, daí aparece entre parênteses ali, Ctrl B. Ctrl B é o atalho de salvar. E tem o F12, que é o salvar como. Então, a gente vai apertar F12 no teclado para dar um salvar como. Aqui, vou salvar na minha área de trabalho. Vou colocar basta um, mas deixar esse nome. Então, uma coisa aqui interessante sobre o Excel, esse formato aqui, ó, se vocês verem aqui, eles têm XLSX. Esse formato que começa com X, ele é um formato mais novo. E daí a gente tem vários outros formatos. O formato mais antigo, ele não começa com... Ele não termina com X, na verdade. Termina com S. XLS só. Então são, tipo, formatos, extensões diferentes. A gente vai deixar o padrão mesmo, que eu faço o trabalho padrão no formato do Excel, o XLSX, não somente o XLS. E vai dar um salvar nesse padrãozinho. Salvamos. Beleza, agora ele está salvo. A gente vai fazer aqui, alterar o nome e as cores das planilhas, abas. Então aqui a gente tem uma planilha, uma aba. Aqui eu vou criar mais uma aba. E aqui eu vou criar mais uma aba. Agora estou com 3 abas. Aqui vou mudar a cor. Desse daqui vou colocar azul. Clique no botão direito e escolhe uma corzinha azul. Nessa planilha 3 aqui, eu vou colocar, clique no botão direito e vou colocar vermelho. Aqui. Pronto. Então, mudei as cores das planilhas. Só clicar com o botão direito. Montar uma tabela, usar, mover, copiar. Então, tá, vamos montar uma tabela agora. Vou colocar aqui nome e idade. Maria. Então, 28, a Maria tem 26, o José tem 30. Então, criei uma tabela. Vou pegar aqui e vou criar uma linha agora. Uma coluna, na verdade. Aqui na frente. Eu vou inserir aqui, cliquei com o botão direito. E vou colocar em inserir. Agora eu vou diminuir esta coluna. Fechar aqui. Vou diminuir um pouquinho mais. Aí, deixei. Vou diminuir agora um pouco a linha. Aqui. Pronto. Agora deixei o quadradinho bonitinho. Ficou orientado. Tá, vamos deixar esse negócio um pouquinho mais bonitinho. Colocar esse título aqui em negrito. Usar esse negrito aqui. Esse Nzinho aqui, selecionei esses dois. E selecionei o N aqui para deixar negrito. Agora, eu vou colocar uma borda nisso daqui. Então, vou selecionar toda essa planilha aqui. Toda essa tabela. E vou vir aqui, ó, nesse quadradinho aqui. Clicar nessa flechinha aqui. E vou escolher essa bordas extensas, espessas, externas espessas. Bordas externas espessas. Então, selecionando a tabela que já criou. E escolhe bordas externas espessas.
Não fez nada? Fez. Se você selecionar do lado, você vai ver que fez uma coisinha. Vamos selecionar só esse título aqui. Só esses dois novamente. E escolher novamente essas bordas externas espessas. Olha lá o que ele fez. Ele deixou uma bordinha aqui. Agora ficou uma tabelinha bonitinha, né? Dá para já colocar uma cor também de fundo nesse título. Vou clicar nesse baldezinho aqui. Deixar laranjinha aqui. Deixar essa corzinha aqui de fundo. Esse baldezinho aqui. Beleza? Vamos lá. Agora a gente tem uma tabelinha bonitinha, nossa tabela. Fazer bem. Aumentar um pouquinho. Dar 2 cliques aqui para ficar bonitinho. Dar 2 cliques aqui para deixar certinho. Aí, perfeito. Agora a gente vai pegar essa tabela aqui e vamos copiar ela. Seleciona toda ela aqui. Pode ficar com o botão direito. Copiar. E vamos clicar com o botão direito aqui. E vamos colar. Essa é a primeira opção que ele colar. Isso daqui é o colar. E colou. Pronto, colamos. Então, essa é a primeira opção que tem que mover uma tabela. Ou você também pode pegar, selecionar a tabela aqui, ó, e vir com o mouse aqui no cantinho, lá. Você vê que o mouse muda aqui, quando você passa aqui no cantinho, fica essa tinta diferente. Você pode clicar e arrastar para onde você quiser mover. Vamos lá. Olha só que legal. Você vai arrastando para onde você quiser arrastar essa tabela. É bem bacana. E tem uma outra maneira também de copiar, em vez de clicar com o botão direito, você pode usar o Ctrl C, Ctrl V, né? Padrãozão, Ctrl C, Ctrl V da vida. Mover a tabela por aqui. Dá para usar o Ctrl X para recortar ela e jogar ela em um outro campo. Legal. E uma outra coisa legal também que dá para fazer, ó, fora que você consegue mover selecionando a tabela aqui, se você segurar o Ctrl do mouse, segura o Ctrl e vai, clica com o botão esquerdo do mouse e vai arrastando lá. O que ele vai fazer? Ele vai copiar. Então, ó, seleciona aqui, segura o Ctrl, ó, você vê que mudou ali, ó, clica no mouse e vem para cá. Então, mais uma. Segura o Ctrl, ó, mudou o mouse aqui, clica, arrasta para o outro lado, e ele vai duplicando, ó, vai copiando. É bonitinho. Dá para selecionar todo mundo aqui também, ó. Pegar tudo isso aqui, dar um Ctrl C geral aqui, vir nessa planilha e dar um Ctrl V. Ele consegue copiar de uma planilha para outra também, consegue vários jeitos de mover, de jogar para um lado, jogar para o outro. A gente pode usar o atalho, que está aqui também, ó, Ctrl B. Ctrl B é o atalhozinho para salvá-lo. Ctrl B. Agora a gente salvou a nossa planilha. Beleza. Fechar. Vamos para o próximo. Desconto. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho com as fórmulas novamente. Então, tá. A gente tem aqui, vamos analisar esses valores dessas células. Aqui a gente tem um valor. Aqui a gente tem um desconto. Aqui nós temos uma multiplicação. Então, o que essa multiplicação está fazendo? Ela está aplicando o desconto, ela está, na verdade, fazendo assim, quantos que é 10% de 650. 10% de 650, faz essa multiplicação, vai dar 65. Aqui ele faz a mesma coisa, não? Ele pega
esse B3 aqui faz vezes C3, ele vai dar o mesmo 65. Então, as duas funcionam do mesmo jeito, embora um esteja com porcentagem e o outro esteja com decimalzinho aqui. Por que os dois dão esse mesmo resultado? Por que eles dão esse mesmo resultado? Porque quando está com porcentagem, ele já automaticamente já faz vezes 100. Então, se você escolher outro formato aqui, mudar esse formato para cá, separador linear, você vai ver que é o mesmo valor que está aqui embaixo. Que vai fazer uma divisão por 100. Se você muda o formato de novo, ele faz vezes 100. E deixa 10. Então, esse é um padrãozinho do Excel mesmo. Ele funciona desse jeito. E aqui, se eu fosse fazer botar vezes 100, daria no mesmo. E aqui é simplesmente está diminuindo, né? Aplicando desconto propriamente. Bem tranquilo essa fórmula também. O que nós temos aqui? A gente tem uma expressão aqui. Nessa expressão, a gente vamos fazer igual a gente está fazendo nas outras lá, coloca aqui igual a 400 vezes, abre parênteses, 1 menos 5, ó, ele funciona também com porcentagem aqui na expressão. Isso daqui, fecha parênteses, e vai dar igual a 380, que foi a resposta que ele deu ali. Então, está certinho. Você vê que também funciona com porcentagem aqui. Não precisa fazer formas mirabolantes para você conseguir colocar a porcentagem aqui. Tá, vamos mudar agora um pouco essa nossa fórmula para a gente usar a referência agora das células. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as referências. Em vez de colocar o 400 aqui, eu vou pegar o 400 que está aqui. Vamos lá. Ele vai dar os meus 380. Beleza? Em vez de eu pegar o 1 aqui, eu vou pegar o 1 que está aqui. E dar um Enter. E deu erro. Por que deu erro? Porque essa fórmula, esse I6, ele está com parênteses aqui, que está com um sinalzinho de menos. Então, vamos jogar esse parênteses para cá, nessa outra célula aqui, e vamos apagar o parênteses dessa célula aqui. E vamos apagar também esse sinalzinho de menos daqui, e jogar esse sinal de menos. E há uma nova coluna, na verdade, e uma nova coluna aqui do J vai inserir, e coloco menos aqui. Assim. Vamos testar para deixar para mim. Agora aqui, olha lá, já voltou a funcionar a nossa célula, na nossa fórmula. No lugar desse 5 aqui, eu vou colocar a referência também, que vai ser esse daqui. Então, Enter, ela continua funcionando. Beleza. Então, aqui a gente fez a mesma coisa que já estava fazendo lá, só que a gente usou a referência. Por que usar a referência? Porque se você mudar aqui, ó, ele muda já a tua conta. Vou mudar essa outra aqui também. Ele também muda a tua conta. Se você ajustar isso aqui agora, ó, ele muda aqui. Televisão. Mudou aqui para 10. Ó, mudou aqui. Tá bem bacana. Dá para fazer essas formas de vários jeitos, assim, de várias maneiras. E se você usar referência, você consegue manipular os outros dados que daí altera os valores. Para o próximo. Papelaria. Então, tá. Aplique as fórmulas necessárias com as devidas formatações, a fim de melhorar a visualização e o entendimento.
Então, vamos primeiro começar com a formatação para deixar essa tabela aí mais apresentável. Como que a gente vai fazer uma formatação legal aqui? Igual eu estava mostrando, vamos criar vamos selecionar tudo isso daqui. Selecionamos todos eles. Assim. Ok. E vamos colocar uma borda. Agora eu quero usar uma borda. Todas as bordas aqui. Todas as bordas. Todas as bordas. Beleza, deixa eu colocar um formato de tabela. Agora aqui eu vou colocar uma cor verde. Então, se verde, vou colocar verde. Esse verde está muito clarinho. Daria para a gente deixar negrito, deixar mais escuro, mas ainda assim tipo, não ficou muito destacado. Então dá para a gente também aumentar o tamanho da letra. Pode vir aqui e aumentar para 12. Agora fica um maiorzinho. Então, mas olha só, deu uma estragada aqui. Esse total aqui está um espação branco, tá? Tipo, não está muito ajustado essas colunas. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó. Clicando aqui, eu seleciono tudo. Você pode clicar aqui, ou você pode apertar Ctrl T e eu acabo para selecionar tudo. Feito isso, selecionar tudo, a gente pode ir em qualquer uma dessas interseções aqui da coluna e dar dois cliques em cima de uma delas. Clica, clica. Pronto, ele ajusta todas as colunas para ficar com um tamanhozinho bacana. Beleza? Assim, agora eu vou colocar uma cor de fundo nesse título aqui. Vou deixar com... Deixar com... Vamos ver que cor vai ficar legal aqui. Preto? Não, preto é muito escuro. Um cinza? Não, muito... Vamos ver... Eu vou deixar esse laranjado mesmo. Laranjinho mais clarinho. Mal colorido, mas tá bonitinho. Bacana. Legal. Então, agora a gente tem aqui, vamos começar a fazer essas fórmulas. Total. Então, basicamente, aqui já vai ter esse total. A gente vai colocar igual, a gente vai fazer a fórmula. Vai fazer a quantidade vezes o valor. Beleza. 28. Tá meio feinho ainda esse formato. Vamos mudar um pouquinho mais, para deixar mais bonito esse formato. Selecione esses caras aqui, ó. E vamos colocar ele mais pro, vamos centralizar eles. Para centralizar, a gente vai usar esses alinhamentos aqui, ó. Eu quero este alinhamento aqui, ó, esse de baixo. Esse daqui vai deixar no centro. Então tá, ó, deixou no centro bonitinho. Só para vocês entenderem esses outros alinhamentos, eu vou colocar tipo um número aqui e vou deixar esse daqui maior. E vocês vão entender agora. Selecionei esse daqui. Esse primeiro alinhamento, olha lá, ele joga para cá. Esse daqui joga no meio. Esse joga lá embaixo. Esse daqui joga aqui no canto. Esse daqui joga aqui no meio. E esse daqui joga no outro canto. Então, se eu quiser deixar no meio, eu vou colocar esse daqui e esse daqui. Então, para isso que servem esses alinhamentos. Aí tem essas coisas aqui que também dá para inclinar, dá para deixar na vertical, né? Rotacionais e tal. Bacana. Então, vamos apagar. Quero fazer isso. Vou deixar, dar um Ctrl T ou clicar aqui e vou ajustar o tamanho das linhas agora. Para ver se fiz aqui. Pronto, as linhas ficaram ajustadas. Agora, nesse daqui, eu quero colocar um formato também. Nesses dois aqui, eu quero colocar formato. Selecione esses dois e vamos colocar o formato monetário aqui. Esse de dólar aqui. Clica nesse daqui e lá, deixou um formatozinho de real. E agora ficou um pouco mais apresentável. Lá. Você vê que ele colocou duas casas depois da vírgula e tal. Já citando nesse quesito assim, de duas casas depois da vírgula, se a gente quisesse colocar mais casas depois da vírgula, a gente usaria esta opção aqui, ó, aumentar casas decimais. Olha lá.
Clicando aqui, a gente aumenta a casa decimal. Clicando aqui, a gente diminui a casa decimal. É isso? Ó, tira isso daqui, coloca. Tira, aumenta a casa decimal. Diminui a casa decimal. Coloca o formato. Beleza. Agora a gente tem aqui essa fórmula já, né? D5 vezes C5. Agora eu vou fazer aqui embaixo. Esse daqui vezes esse daqui. E igual a esse daqui vezes esse daqui. Eu não preciso fazer isso para todas essas outras aqui. Eu posso simplesmente selecionar isso daqui que eu já fiz. Vim aqui com o mouse aqui. Ó, você vê que ele muda o formato dele também, ó. Quando eu mudar para esse maisinho aqui, ó, pretinho, você dá 2 cliques, ou você pode arrastar para baixo. Então, porque dele replica a fórmula. Beleza? Faz de maneira mais fácil. Aqui eu vou dar o desconto de 20%. Então, vou querer saber quanto que é 20% desse 29,80. Para isso, eu coloco igual esse daqui vezes os 20%. De maneira fácil. Olha só, aqui me deu um número bem aleatório. Bem aleatório esse número que deu aqui. Então, ele deu isso. Para resolver esse problema, a gente pode colocar um parênteses aqui entre eles. Opa, não resolveu o problema de colocar parênteses. Então, vou colocar mais. Não, quero menos 20%, né? Coloco menos 20%. Então, eu estou colocando percentual aqui na fórmula. Não deu também. Então, se tem que usar uma fórmula diferente de você somente colocar esse vezes 20, colocar menos 20%, que ele não vai entender. Então, como que a gente faz essa fórmula? Temos aqui, igual este cara aqui. Tá, primeiro, vamos fazer uma parte mais fácil para a gente conseguir entender o percentual. Então, o que é o percentual? Basicamente, na matemática, o percentual a gente faz uma regra de 3. Então, assim, a regra de 3 é você pegar esse valor, 10, 150 é igual a 100%, certo? E a gente tem um outro valor, 29,80, um outro valor, laboratório, 20, então, esse formato aqui, 20 vai ser igual a x. A gente faz esse daqui vezes esse, e depois o resultado a gente divide por esse daqui. Isso daqui seria a regra de 3. Tá, vamos colocar esses valores referente a esses valores que a gente tem aqui. Então, aqui vai ficar 29,80 é igual a 100%. E a gente quer 20%. Então, 20% na verdade está aqui. Então, porcentagem. E aqui, porcentagem, aqui é 20%. Aqui vai ser o nosso X. No meio. Aqui. Aqui. Beleza. Então tá. Então a gente vai fazer uma regra de 3 aqui para descobrir isso. Basicamente a regra de 3 vai ficar desse jeito.
esse daqui, vezes esse daqui, depois dividir isso por esse daqui. Então, vamos fazer aqui, ó. Este cara aqui, vezes este cara aqui. Divididos por este cara aqui. Aí sim, aí deu um valor coerente aos 20% desse valor aqui. Agora sim. Então, a gente vai fazer essa mesma lógica que a gente fez aqui, a gente vai fazer nessa célula aqui. Então, agora a gente vai conseguir montar essa fórmula do percentual. Então, igual, qual que é o primeiro lógico, tá? Vamos fazer aparecer aqui que ficou mais fácil. O que o Excel falou que se a gente colocar um apóstrofo aqui na frente, uma aspas simples, ele mantém o texto lá. Manteve aqui o nosso texto, nossa fórmula em texto. Então, aqui, colocamos igual. Ó, então, a gente vai pegar esse daqui, né? Vezes o 20. Então, vou colocar aqui 20%. Aí, eu vou dividir pelo 100%. E 100%. Ali dá um Enter. E ele fica um valor muito acima daquele valor que estava. Por que acontece isso? Porque ele está em formato de percentual aqui. Então, a gente tem que mudar esse formato para ele ficar monetário. Ou ficar em formato de real. Muda para tal. Então, clicamos aqui e ele mudou o formato. Agora sim, agora ele ficou aquele 5 e pouquinho que estava ali. Tira isso daqui para eu conferir. Olha lá, 5,96. Basicamente, a gente usou uma regra de 3 para montar o percentual. Aqui, esse aqui, e isso por 100. 78 centavos. Então, assim, repare que ele funcionou da mesma maneira. Eu coloquei percentual aqui e aqui embaixo não coloquei percentual e ele funcionou também. Ficou coerente. Então, vamos, já que essa daqui está certa também, a gente vai clicar aqui e vai arrastar para as demais. Clica, arrasta para as demais. Então, ficou essa formulinha aqui, para a gente saber o desconto que seria de 20%. Beleza? Então, sempre que tiverem dúvida de como fazer o percentual, lembre dessa regra de 3 aqui, que ajuda bastante. Então, a gente tem aqui o total geral. Então, total geral, a gente vai usar aquela soma, esse carinha aqui, ó. Clica aqui, então, Enter, olha lá, fez a soma. A gente também pode colocar igual, soma, aparente, selecionar todos esses caras aqui. E também a gente pode pegar e clicar aqui no cantinho e arrastar para as demais células. Assim, ele também vai funcionar. Beleza? Legal. Para alinhamentos e ajustes. Vamos lá. Aqui, o que eu quero fazer nesse exercício aqui? Se vocês repararem, ele já está já com os formatos, já está com as fórmulas aqui. Então, esse exercício aqui, ele está com as fórmulas certinho já.
Tem a soma, multiplicação, tem até a fórmula aqui da margem bruta também. Então, serve. Só que o que eu quero que faça? Eu quero que deixe essa formatação assim, igual esse exemplo aqui. Então, assim, vou ter que clicar um títulozinho em verde aqui, vou ter que montar um verde mais escuro aqui em cima, deixar um junto com o outro, deixar igual esse cabeçalho aqui. Então, vou deixar vocês trabalharem um pouquinho agora, e assim, ó, tá dando esse erro aqui também, né? Então, assim, como que a gente faz para resolver esse erro? Ajustando a coluna, o tamanho da coluna. Então, agora eu quero que vocês façam isso. Vai um de vocês aí e tentem montar deixar essa cor, deixar desse mesmo exemplo, deixar essa tabela aqui. Vamos tentando fazer isso daí, enquanto eu vou fazer uma chamada. Depois eu faço daí para mostrar para vocês. Se você terminou isso daí, pode fazer o próximo, e daí eu já faço também para mostrar. Beleza. Deixa eu bater. Então, é simples, né?
Primeiro vou excluir essa linha. Depois eu vou... Ah, não é tão simples não, olha só. Eu acho que eu não ensinei ainda a mesclar essas células aqui. Eu vou selecionar todos esses daqui, ó, para mesclar. Mesclar é essa opçãozinha aqui, ó. Mesclar sem precisar. Esse cara aqui. Clico nela. Então, primeiro eu seleciono tudo que eu quero mesclar, depois eu clico aqui. Beleza, agora eu vou deixar alinhado aqui no meio. Aqui eu vou escolher uma corzinha branca para essa letra. E aqui no fundo eu quero aquele verde mais escurinho aqui. Esse verde aqui. Mas está com um negrito. Então, vou deixar negrito. Beleza. Até está com uma letra, acho que está com um Arial, algum outro tipo de letra, coisa assim. Vou colocar um Arial. Neste outro aqui, nós temos que colocar uma borda. Vou deixar aqui todas as bordas. Tem uma cor de fundo verdinho um pouquinho mais claro. Aqui tá com negrito. Vou colocar um negrito. Deixa eu ver como tá. Ó, ele tá assim, olha só. Ele tá com texto debaixo de texto. Preço, venda. Preço, venda. Para deixar dividido assim, na mesma célula, a gente tem uma opção aqui, ó, que é texto. Aqui, este carinha aqui, ABC, quebra o texto automaticamente. Esse ABC aqui, ele quebra o texto automaticamente. Clica nele. Ó, quebrou o texto. Beleza? E Daí aqui, vou reduzir um pouquinho, para deixar igualzinho para lá. Aqui, pronto. Agora eu vou selecionar todo mundo aqui e dar dois cliques em uma dessas interseções aqui. Clica, clica. Pronto. E aí? Ficou até aqui. Igual, né? Isso aí. Ah, não, tem uma. Olha só, essa imagem bruta que tá. O meu tá no cantinho, esse daqui tá lá no meio. Então dá para melhorar um pouquinho mais. Ah, quero colocar uma presença. Ah, SUS. Ah, bem reparado, então, SUS. Não vou colocar só presença. Ainda bem que você reparou. Você veio ontem. Ontem, na verdade, né? Vamos ver. Suzy. Não, essa não, acho que não. Ah, cadê? Ah, acho que essa aqui, né? Deixa eu ver seu nome aqui. Suzy Brandão. Suzy Brandão. Ah, tá aqui. Não se importe, não, pessoal, que ele demora um pouquinho para atualizar a presença de hoje. Então, a gente já apagou a presença de todo mundo, mas já está registrado, o pessoal demora só para aparecer. Beleza. Então, aqui, para eu deixar esse alinhamento certo, eu vou colocar esse alinhamento aqui no meio. Aqui e aqui também no meio. Então agora tem que igual tá ali. Selecionar todo mundo. Ctrl T, para selecionar todo mundo e vou Ctrl T de novo. Dá dois cliques aqui para ajustar. Dá dois cliques aqui na linha também para ajustar. Aí. Agora ficou bonitinho. Então, beleza. Trabalhamos um pouquinho aí com... Na verdade, tem até um espaço aqui, se você reparar, daria para colocar aquela outra linha lá que a gente excluiu. Eu excluí. Aqui, na verdade, eu vou deixar limpar a formatação. Então, vou selecionar tudo isso daqui. Eu vou vir aqui nessa borrachinha aqui, ó. Eu vou clicar em limpar tudo. Então, e aqui eu vou deixar um pouquinho menor. Arrastar um pouquinho para cá. Para deixar esse espaçozinho aqui em branco aqui. Viu? Ficou bonitinho. Mais ou menos igual tá aqui.
Vamos lá. Curiosidades. Uso do F4. O que seria isso? F4. Se apertar F4, tipo, não acontece nada, né? Não acontece nada. Mas assim, se você tiver vamos ver aqui um exemplozinho que eu vou colocar um produto útil, é uma tabelinha aqui, vou colocar preço. Preço. Vou colocar lápis. Vou colocar um limite, assim, 40. E aqui vou colocar 98 centavos. Vou colocar aqui preço. Sei lá. Vou colocar preço. USB. É o dólar. Aqui eu vou colocar cotação de dólar. Tá, já estão 5,50, sei lá quanto está o dólar agora. Não, mais ou menos isso. Aqui, mudei para uma cotação de dólar. Aqui eu vou colocar também, deixar bonitinho minha tabela. Vou colocar uma corzinha aqui de fundo. Vou colocar um preto. E aqui eu vou mudar para branco. Legal, né? Bonitinho. Aqui eu vou colocar uma borda externa dessas peças. Vamos lá. E aqui eu vou colocar uma borda, todas as bordas aqui mesmo. Pronto. Então, o que eu quero que eu faça? Eu quero pegar e saber quanto está o preço em dólar. Então, aqui eu vou usar uma fórmula. Esse daqui, o preço em real, divididos, né, pela cotação do dólar. Então, está aqui. Vou dar isso aqui para dólar. Aqui, ó, clicando aqui, tem umas opções de escolher outras coisas. Em inglês. Escolhe esse daqui. Beleza, deixa eu um formatozinho de dólar aqui. Então, eu posso fazer de novo aqui, ó, igual esse daqui, dividido por esse daqui. Aqui. Opa, colocamos aqui também esse cara. Beleza. Então, eu poderia pegar aqui e arrastar para baixo, né? Porque é a mesma coisa que eu queria fazer embaixo. Só que, pau! Nossa, por que deu erro? Por que deu erro? Nas outras vezes que a gente está arrastando para baixo, estava funcionando, mas dessa vez não funcionou. Então, analise a fórmula aqui, olha só o que aconteceu. Ó, ele pegou o B7, que é esse daqui, e ele pegou, dividiu pelo F3. Ué, ele não devia ter pegado esse de cima, mas ele pegou de baixo. Então, nessa situação aí, a gente teria que usar o F4. O que o F4 faz? É uma trava. Você vem nesse cara aqui, ó, seleciona esse daqui e aperta F4. Aqui ele coloca esses cifrões aqui. Ele travou essa coluna. O F2 aqui está travado. O que significa travado? Porque quando você pegar e clicar e arrastar, eu já fiz nessa fórmula aqui, nessa célula aqui, tá? Aqui está travado. Se eu já arrastar para baixo, olha lá, aí ele vai funcionar. Por que ele funcionou? Porque ele ficou travado aqui, não foi para baixo. Então, por isso, o uso da trava no F4. Então, se você quiser travar alguma célula, você usa o F4 daí, ou pode digitar também, dá para você digitar esse cifrão aqui tranquilamente. Você vem aqui, ó,
Aqui, você coloca o cifrão à frente e o cifrão atrás, porque eu vou estar fixando elas. Eu posso clicar, arrastar para ver mais, que vai funcionar. Se eu apertar F4 aqui, ó, de novo, ele tira. Ó, tirou. Apertar F4, ele trava. Beleza? Então aqui eu vou tirar. Deixei sem nada. Agora eu pego e arrasto para as demais. Ele dá erro. Se você apertar F12 aqui para visualizar a forma, você vai ver que ele pegou esse de baixo. E esse outro aqui, ó, pegou esse outro de baixo. Então você tem que fixar para dar certo na hora que você arrastar. E aí funciona. Beleza? Aqui, agora a gente vai para o próximo pincel. Então a gente tem aqui essa tabela, bem louco aqui. E temos aqui pincel 2. Então aqui, o que a gente tem que fazer? Numerar de 10 em 10 a coluna serial. Primeiro vou só explicar para você o que é o pincel. Pincel é essa ferramenta aqui, certo? Então, se você vir aqui, ó, vamos pegar e colocar uns formatos. Tá vendo que esse daqui está em euro? Vamos deixar todo mundo em euro. Eu poderia vir aqui e escolher o euro, né? Beleza. Daria para fazer isso em todos, selecionar todo mundo e escolher euro. Mas se você não soubesse como, ou você não quisesse fazer isso, você poderia selecionar uma dos euros que está aqui, seleciona essa do euro, clica aqui nesse pincel, e daí clica na qual você quer deixar igual. Olha lá, ficou igual. Clica na célula que você quer deixar igual, aqui você quer copiar o formato, clica aqui no pincel e clica para você colar o formato. Então é isso que o pincel faz. Né? Se eu clicar aqui nesses sabores, clicar aqui no pincel e clicar aqui nesse pistache, olha lá, ele colocou o mesmo formato dos sabores. Mas eu quero voltar. Então, clica nesse outro aqui, nesse doce, clica no pincel e clica nesse daqui. Pega o formato. Beleza? Vamos deixar agora todo mundo, então, com esse euro aqui. Seleciona aqui um que tem euro, eu posso selecionar todos esses que tem euro também. Pega o pincel e arrasta para os demais. Ó, deu erro. Por que deu erro? Porque o caso está muito pequenininho. Tem que deixar um pouquinho maior. Aqui, pronto, maior. Esse último aqui, ó, é uma porcentagem. Vai servir para porcentagem. Aí, vamos colocar uma casinha decimal nessa porcentagem. Pronto. Ficou mais bonitinho. Aqui também vou colocar o euro. Pega esse daqui, arrasta para cá. Dá para fazer desse jeito também, arrastando todos. Pronto, agora ficou legal. A gente usou a ferramenta pincel. Pincel 2. Então, vamos ver aqui um outro jeito. Numerar de 10 em 10 a coluna serial. Então, aqui a gente tem a coluna serial. Então, a gente está 10, 20, 30, 40. Então, até assim, não precisa ficar fazendo isso manualmente. Né? Se você selecionar esse daqui, que está os demais, ó, ele copiou. Então, não deu muito certo. O que você tem que fazer? Você seleciona dois, pelo menos, está pulando de 2 em 2, daí você arrasta os demais. Ó, funciona. Então, seleciona pelo menos dois, dá dois cliques aqui, e vai pulando de 10 em 10. Beleza. Vamos assim, ó. Copiar o cabeçalho da tabela anterior para cá. Então, a gente vai pegar essa tabela aqui, seleciona tudo isso daqui, pega o pincel e passa tudo para cá. Ficou, copiamos, né? Mas ficou
conhecer esse formato estranho, assim, tal, assim. Ele funcionou, porque atingimos o objetivo. Mas vamos deixar isso daqui mais elegante. Então, pegar esse daqui, esse sabor está um pouco mais legal. Seleciona só esses sabores. Clica aqui no pincel e arrasta os demais aqui, ó. Pronto. Agora ficou mais bonitinho. Agora ficou padrãozinho. Beleza. Aqui nós temos datas. Se você pegar aqui e arrastar para cá na data, ó, a data ele já vai somando um a um. Passa para um dia, depois passa para outro dia, depois passa para outro dia. Mas ele cria essa opçãozinha aqui, ó. Se passar o mouse aqui em cima dessa opção, ele vai te dar algumas outras opções para você fazer, ó. Você pode copiar células, você pode preencher formatação, você pode preencher dias, preencher meses. Então, eu vou pegar esse preencher meses. Olha lá, ele vai pulando mês em mês. E é bem interessante esses preenchimentos. Ou dá para simplesmente para copiar as células. Essas são as funcionalidades que a gente tem para arrastar células, copiar células, replicar e usar também o F4, né? Em algumas situações é necessário usar o F4. Aprendemos também a deixar um formatozinho bacana nas coisas. Borda, vamos, e se mudar aqui, o valor do dólar altera lá. Beleza. Alguma dúvida, pessoal, sobre a aula de hoje? Basicamente é isso. Tá tranquilo? Maravilha. Vamos dar uma olhada, então, naquele arquivozinho lá de prática. Aqui, prática 2. O que vocês vão ter que fazer nessa práticazinha aí? Então, essa prática, você não precisa entregar. Eu vou deixar só esse... Só tem que integrar só esse exercício 1 por enquanto, né? Vou deixar vocês entregar esse exercício 1. Esse daqui precisa entregar esse exercício 1, que já está no de modo. Entregue por lá mesmo. Agora, esses exercícios aqui de prática, que são todos, que vão ser todos esses daqui, 4 exercícios práticos. Esse daqui é só para praticar, não precisa ser entregue. Então, esse de prático, são mais para vocês praticarem em casa mesmo, não precisa ser entregue, mas para ajudar também nas dúvidas e ajudar também para fazer os exercícios que vale nota e na última aula vai ser a prova. Então, vai ser importante também fazer essas práticas para ir bem na prova. Bem, isso aqui é fácil, né? São sinaizinhos aqui que a gente já usou. Desconto. Eu pego, então a gente tem aqui o preço atual, daí a gente vai aplicar um desconto e um novo preço. Então, assim, vamos que é 12% de 1,46. Então, vou ficar, tipo, esse daqui, vezes o 12%. Esse é o novo preço, vai ser o atual menos o valor do desconto. Isso daqui. Simplesinho assim. Os demais seguem esse mesmo formato, né? Esse mesmo padrão que eu fiz aqui. Pagamento de impostos. Ganhos, nós passamos de evitar evitar a borda preta 100%. Então, assim, tem cores que a gente pode definir na borda, né? A borda é esse sinalzinho aqui, mas aqui tem uma opção de cor também.
Então, aqui, ele está em automático, automático é 100%. A gente pode escolher um cinza, um pouquinho mais claro. Aqui, ó. Pode clicar aqui, nas bordas, para mudar essas corzinhas das bordas. Um trabalhinho aí, dá para ser feito com calma. Depois dá um em casa, para vocês entendendo como funciona essas partes das bordas, dos estilos. Então, tem bastante opção aqui bacana de se mexer. Para sair daqui, aperta ESC. Então, já ficou um pouquinho mais claro. Reajuste de preço. Aqui é a mesma coisa, né? Tem aqui um aumento de preço, mas aqui a gente vai fazer numa célula só. Então, nesse primeiro aqui, a gente tinha duas células para fazer. Nesse daqui, a gente vai fazer numa única célula. Então, a gente vai meio que fazer uma fórmula dentro da outra, que é basicamente aquelas expressões que a gente estava fazendo antes. Vou ficar aqui. Igual esse daqui, ele quer um aumento. Então, vai ser mais. Esse daqui de novo, vezes esse daqui. Então, essa é a formulazinha que eu vou usar. O que ele vai fazer aqui? Ele vai descobrir 16% de 3,10, né? Depois ele vai somar 3,10 mais esse 16% de 3,10. Enter. E aí ele já calculou o novo preço. Beleza? Aqui o mesmo esquema. Vocês podem fazer também. Formatação. Então, formatar todos os valores monetários. Então, veja aqui nas formatações, todas as quantidades com decimal. Então, a gente reduz aqui os decimais. Formatar com percentual. Aqui a gente pode percentual. Ou a gente pode escolher várias outras opções aqui de formatos, né? Inclusive, tem até mais opções de formatos aqui. Colocar borda, que são esses bordas aqui. Alargar as colunas, eliminar as linhas da grade. Ah, linha da grade. Linha da grade eu não cheguei a comentar com vocês. A linha da grade fica aqui, ó, exibir linha de grade. Você desmarca essa opção. Viu? Coloca a linha de grade, ó, clica nas opções, tira a linha da grade. Beleza? Formatação. Aplique uma borda em torno das linhas, mesma foto, abaixo, deixa a linha grande, centralize os dados, tipo, centralizar, seria essas opções aqui de centralizar, né? Preenchimento do fundo, esse baldezinho do fundo, alterar a cor da letra, esse daqui, cor da fonte, a cor da letra, né? Para branco, preto, negrito, dá para seguir todos esses daí tranquilamente com tudo que eu ensinei hoje. Percentual formal. Formatação 3. Então, tá, aqui a gente tem um exemplo aqui do formato que eu quero, e vocês vão copiar esse exemplo para deixar nesse mesmo formato desses caras aqui. Além disso, vamos criar as fórmulas para ficar aqui também. As fórmulas, essas fórmulas a gente também já fez, eu tinha um exemplo na aula, pode colar, não tem problema. Portanto, vocês conseguirem entender essa lógica das fórmulas, lembrar onde que fica essas formatações para deixar igualzinho isso daqui. Então, é isso para hoje. O exercício 2 eu não vou passar ainda, porque vocês têm tempo ainda para fazer o exercício 1 e podem fazer perguntas também, não tem problema. Vocês já estão já com essa prática 2, então vou deixar vocês fazendo essa prática 2.
E semana que vem eu posto o exercício 2 daí. Eu dou um prazozinho também para vocês fazerem daí o exercício 2. Essas práticas não precisam pegar só os exercícios. Então, os exercícios vão ser o total 3 exercícios. Semana que vem eu vou colocar o 2. E é isso aí, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Ou tá tranquilo? Então, boa noite para vocês, bom descanso e até terça. Boa noite. Obrigada.